Uma palavra profética, como sempre, nesta noite. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, nós vamos ler os versículos de 5 a 12. No domingo passado, a nossa palavra foi ser uma igreja que serve ao Senhor com alegria, uma igreja pronta para servir com o nosso melhor, aquilo que há de melhor no nosso coração e dos nossos recursos. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a igreja de Ebenezer. 1 Samuel 7, versículos de 5 a 12. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Chamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. A igreja de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso é que eu fiz questão de recitar com as crianças o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ebenezer. A expressão, a palavra Ebenezer, ela surgiu mediante uma disputa pela Arca da Aliança, mediante uma guerra, uma batalha para tomar posse da Arca da Aliança. Mas o que era a Arca da Aliança? Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme Os Caçadores da Arca Perdida. Todo o povo queria posse desta arca, porque a Arca da Aliança era simbólica, mas ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Aquela arca era garantia de vitórias para o seu povo, era garantia de que Deus estava presente no meio do seu povo, mas a arca precisava estar nas mãos certas, no lugar certo e no povo certo. Por isso que todos os outros povos inimigos queriam a arca. Os primeiros homens que foram designados por Deus para cuidar desta arca, para zelar pela arca, foram os filhos do sacerdote Eli, Nadab e Abiú. Mas eles foram negligentes, não cuidaram bem da arca, não cuidaram bem da vida espiritual, não cuidaram bem do povo. Foram tão negligentes que vieram os filisteus, roubaram a arca, levaram a arca para eles e colocaram a Arca da Aliança no altar de Dagon, Deus dos filisteus. Lugar errado, nas mãos erradas. Deus então feriu os filisteus com pestes, e os filisteus tiveram que devolver a arca. E a arca foi parar em Bet-Semen. E ali em Bet-Semen, 70 homens foram feridos só porque olharam para o interior da arca. A arca errada, no lugar errado, nas mãos erradas.
E finalmente a arca, ela volta para as mãos de Abinadab, onde ela ficou por 20 anos nas mãos de Abinadab. Foram 20 anos de ausência da arca no meio do povo de Deus. Foram 20 anos de derrotas. Foram 20 anos de frustrações, do domínio dos filisteus sobre o povo de Deus, porque a arca não estava com o povo. Foi dentro deste contexto que Deus levantou o profeta Samuel para trazer o povo de volta para Deus através de um avivamento espiritual, para que o povo pudesse tomar posse da arca e ter vitórias de novo. E o profeta Samuel, então, ele promoveu um grande avivamento espiritual no meio do povo de Deus para trazer Deus de volta. E observe quantas coisas boas, grandes, aconteceram nesse avivamento espiritual, nos versículos 5 e 6. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Portanto, é impossível trazer Deus de volta para nós, é impossível buscar uma intimidade profunda com Deus sem oração. A Ana Rita cantou: se meu povo se chama pelo meu nome, orar e me buscar. E houve muitas orações, clamor, pedindo Deus de volta. Isso é avivamento espiritual. Mas houve até jejum nesse avivamento. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali, naquele lugar. Houve uma abstinência pelos deuses, uma abstinência pelas festas, uma abstinência pela alegria, pelo prazer, pelos deuses. O povo só queria Deus, fome de Deus, sede de Deus. Como nós precisamos de ter um momento assim, espiritual, para poder melhorar essa nação. Um avivamento das igrejas. Mas também houve quebrantamento de coração, arrependimento. E o povo diz: pecamos contra o Senhor. Se converter dos seus maus caminhos. E aí então eu responderei: e sararei a sua pátria, sararei a sua terra. Mas tem que haver quebrantamento no meio do povo de Deus. E aí houve uma reconciliação. Deus voltou para o povo voltou para Deus. Samuel então trouxe a arca de volta. E de posse da arca, o povo de Deus teve uma grande vitória entre Mispa e aquela terra. E ao vencer os filisteus, eles venceram pelos poderes do sobrenatural. Se os irmãos observarem o versículo 10, o texto diz assim: e o Senhor trovejou naquele dia, e houve um grande estampido na terra. Quando Deus troveja, ou quando Deus trovejava ali no Velho Testamento, em favor do teu povo, os inimigos aterravam no chão. Houve trovões, relâmpagos, tremor de terra, e os filisteus foram derrotados. Foi como se Deus estivesse dizendo: eu estou voltando para o meu povo. A arca agora está aqui. E depois desta vitória extraordinária, Samuel pegou uma pedra, colocou entre Mispa e Sem, no lugar da vitória, e citou a famosa frase Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Eben, pedra, Ezer, ajuda. Portanto, Ebenezer não se trata de uma frase de efeito. Eu fico muito preocupado com frase de efeito. Geralmente algumas igrejas costumam usar frase de efeito, né? Está declarado isso, está profetizado isso, eu profetizo isso, eu declaro isso, como se fosse um mantra, como se fosse uma palavra mágica. Mas Ebenezer não é uma frase de efeito. Ebenezer é um
reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ebenezer. Foi pelas misericórdias de Deus, foi pela mão, foi pela ajuda de Deus. Ele é a nossa pedra de ajuda. E eu gostaria de que, nessas 4 considerações que vamos fazer de Ebenezer, os 17 anos da nossa igreja, que em cada consideração, os irmãos, de um modo geral, pudessem dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A primeira consideração que nós podemos fazer dessa pedra, ou da palavra Ebenezer, é que até aqui nos ajudou o Senhor com provisões. Durante esses 17 anos, Deus supriu esta igreja, Deus atendeu esta igreja, Deus proveu todos os recursos que nós precisávamos para poder chegar até aqui. A expressão até aqui é uma expressão temporal, sempre no instante presente. Até aqui nos ajudou o Senhor, até hoje, até agora, até nesse instante presente. E se Deus até aqui nos ajudou, nós não podemos ficar ansiosos, nós não devemos ficar inquietos, nós não devemos ficar desesperados, porque se ajudou até aqui, Ele vai nos ajudar sempre. Ele é fiel. Ebenezer, crer no Deus fiel. Porque a palavra Ebenezer significa crer nas provisões divinas, nas provisões milagrosas. Isso é Ebenezer. Tudo que nós precisamos fazer é orar. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, orando em meu nome, eu estarei presente. Nós não temos uma arca, mas nós temos o Espírito Santo de Deus presente quando nós estamos clamando e orando. E eu nunca me esqueço daquela quarta-feira, eu já citei isso, quando nós estávamos lá no Castelinho, orando, pedindo recursos, provisões para comprar um terreno. Quarta-feira, nós precisávamos de 183 mil reais para comprar o terreno. Nós não tínhamos todo esse dinheiro. Enquanto nós estávamos ali orando, eu percebi que o nosso querido, saudoso diácono Antônio Carlos estava lá na porta da igreja conversando com o Senhor. Acabou a reunião de oração. Quando o Carlos me apresentou aquele senhor, ele era um delegado de polícia, morava vizinho da igreja. Ele disse: olha, pastor, eu vim aqui porque um empresário, amigo meu, ele tem a sua empresa numa situação muito difícil e vai ser decretado falência. E a justiça vai confiscar todos os seus bens. Então ele queria fazer uma doação para essa igreja. Eu falei: glória a Deus, quero fazer uma doação. Mas é o seguinte: para que o juiz não confisque o meu dinheiro em espécie, eu gostaria de fazer esta doação, que é um montante grande, e depois que passar toda a tempestade, a igreja me devolve o dinheiro, e eu recompensarei a igreja com 30% desse montante. Olha como é que o inimigo é astuto. Nós estávamos orando, pedindo recursos, e o recurso aparece na porta. Hoje pela manhã nós fizemos a devocional sobre discernimento. Aí eu disse: meu amigo, eu agradeço muito a sua confiança. Primeiro até brinquei, né? Falei: e se a igreja não devolver? Falei: não. O nosso Deus não aceita fogo estranho no altar. As nossas provisões são divinas. As nossas provisões são milagrosas. Assim como Deus supriu, proveu o povo 40 anos no deserto, não deixou faltar nada essencial para o povo. Deus nos supriu. Ele foi o nosso Jeová Jireh, o Deus proverá durante esses 17 anos, mas Ele também foi o nosso Ebenezer. E hoje, depois de 17 anos, nós podemos dizer numa só voz: um Ebenezer mais forte. Ebenezer. Até aqui nos ajudou.
Mas a segunda consideração que nós podemos fazer sobre esta palavra Ebenezer é que até aqui nos ajudou o Senhor, sendo a nossa rocha, sendo a rocha desta igreja, sendo a pedra fundamental desta igreja, uma pedra inextinguível, inabalável. Jesus disse: sobre esta rocha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é a rocha dessa igreja. E Pedro disse: Jesus é pedra, ele é rocha, e não há salvação em nenhum outro. Quantos de vocês aqui participaram do lançamento da pedra fundamental dessa igreja? Levante a mão. Vários irmãos. Vários irmãos. Deve se lembrar. Foi mais ou menos aqui onde eu estou. Lá embaixo, no chão. É muito comum na construção de um templo, de igrejas, lançarmos a pedra fundamental. Mas o que é uma pedra fundamental? Lá no chão, no solo, na terra, antes de levantar as paredes, nós construímos uma pequena caixa de cimento, enterramos no chão, e ali colocamos objetos para a história, né? Para guardar a história. Colocamos uma Bíblia, o boletim da igreja, alguns irmãos colocaram fotos, uma moeda, coisas assim para ficar para a história. Mas tudo isso é simbólico. Simbólico. Quem é a pedra fundamental da igreja? Jesus. Ele é a rocha. Por isso é que ele mesmo contou a parábola dos dois fundamentos. O homem prudente, ele constrói a sua casa na rocha. Soprar os ventos, der impetuosamente, a casa não cai, porque ela está na rocha. Mais de 2000 anos se passaram e a igreja está na rocha. E nós talvez pudéssemos dizer: soprar os ventos, der impetuosamente, soprar o fogo. E a igreja continua na rocha. Eu vou matar a curiosidade dos irmãos sobre esse slide que está aqui. Domingo passado, foi dia 2, quando nós chegamos em casa, todas as emissoras de TV já estavam falando sobre incêndio. Não sei se aconteceu logo depois, não me lembro exatamente o horário. O incêndio lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E foi realmente algo desastroso para a nossa cultura e para a nossa história. Queimou tudo. Acervos especiais históricos, documentos históricos, fósseis, quadros e até um esqueleto de um dinossauro. Queimou tudo. Só não queimou, com exceção ao meteoro, uma pedra de meteoro. Esse meteoro, essa pedra chama-se meteoro de Bendegó, porque foi encontrada no século XVIII lá em Bendegó, na Bahia. Uma pedra que pesa 5 toneladas. E eu fiquei impressionado com aquilo, no meio das cinzas, no meio dos escombros, no meio das fumaças, toda ali no interior, nada sobrou, mas aquela pedra estava lá, intacta. Eu me lembrei, na rocha da igreja, na rocha que é Cristo. Meus irmãos, quantos cristãos literalmente já foram queimados, já foram martirizados, já foram destruídos, mas a igreja, ela se renasce a cada manhã, se renasce a cada dia. A igreja, ela acaba sendo inatingível e inabalável, porque ela tem uma rocha que também veio do céu, toda luminosa. E essa rocha, ela é capaz de suportar temperaturas altíssimas, temperaturas solares, porque não é uma rocha aqui da terra, ela veio do céu. Enquanto a igreja estiver nessa rocha, ela jamais vai ser extinta. Por isso que Pedro, escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, no momento de provações, quando os próprios cristãos estavam sendo transformados em tochas humanas por Nero, Pedro então diz: exultai, se necessário for passar pelo fogo.
Porque o valor da vossa fé, aprovada pelo fogo, é muito mais importante do que o ouro apurado. A igreja na rocha é uma igreja inextinguível, inabalável. Nós humanos perecemos, mas a igreja permanece porque ela tem uma rocha indestrutível. Podemos dizer Ebenezer? Nos ajudou sendo a nossa rocha. Durante esses 17 anos, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor também com a sua palavra, com a sua Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, contém o quê? A nossa história. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar a história de Deus. Onde é que nós encontramos a história de Jesus, do Natal de Jesus? Na Bíblia Sagrada. Ela é prova da nossa fé, ela é prova da nossa história, ela é prova da existência de Deus. E tem um ditado antigo que diz que um povo sem história é um povo sem memória, um povo sem memória é um povo sem história. A ordem dos fatores não altera. Onde está a história de um povo? A história de qualquer povo, de qualquer civilização, vai estar nos livros, nos escritos, nos fragmentos, nas pesquisas. E este incêndio no Museu Nacional foi destruído mais de 200 anos de história. Queimou tudo. Documentos que nunca mais nós vamos ter. Existem muitos documentos ainda sobre a nossa história, desde a colonização, em outros museus, mas que correm perigo também. Mas a palavra de Deus é um livro que, ainda que seja destruído, queimado, nunca jamais vai ser esquecido. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela está onde? Guardada no nosso coração. Toneladas de Bíblias já foram incendiadas ao longo da história. Muitas Bíblias já foram extintas ao longo da história. Mas a Bíblia jamais será destruída, porque ela está dentro de nós. Eu não sei se os irmãos sabiam qual foi o primeiro livro impresso na história da humanidade. Não estou falando do primeiro livro escrito, que aí nós vamos lá para Moisés, né? Mas o primeiro livro impresso na história da humanidade. Esse primeiro livro foi impresso no dia 30 de novembro de 1455. Que livro foi esse? Será que foi algum tratado dos filósofos gregos, romanos? Esse primeiro livro se chama a Bíblia de Gutenberg. Quantas e quantas Bíblias de papel já foram queimadas, mas as nossas crianças estão aqui recitando a Bíblia. A palavra de Deus é indestrutível. A palavra de Deus não morre nunca. Ela está aqui no nosso coração. Eu me lembro de um artigo que eu li, há pouco tempo, sobre a pipa em saco de cimento. Para vocês que são da engenharia, construção civil, lá na China a Bíblia estava proibida, e ainda é proibida. Mas um pedreiro ali, um construtor, adquiriu uma Bíblia, tomaram a Bíblia foi queimada, mas ele guardou a palavra de Deus, grande parte da palavra de Deus, e aí todos queriam ouvir a palavra, e ele começou a escrever a Bíblia em saco de cimento, lá na obra. Pegava um saco de cimento vazio, escrevia versículos, e com esses versículos eles faziam o culto. Porque a palavra está no coração, não tem como destruir a palavra. É por isso que o Salmo 78 é importante para nós. Porque o salmista diz: nós não encobriremos
aos nossos filhos e nem a futuras gerações aquilo que nos contaram os nossos pais, para que os nossos filhos não se tornem uma geração rebelde e obstinada. É o que nós estamos vendo hoje no mundo, uma geração de jovens rebeldes e obstinados, porque não tem a palavra no coração. Mas nós temos essa missão, de pregar a palavra que está no nosso coração, para os nossos filhos. E durante 17 anos, o Senhor nos ajudou com a sua palavra. Podemos dizer? É aqui nos ajudou o Senhor com a sua palavra. E finalmente, até aqui nos ajudou o Senhor com as suas vitórias, com grandes vitórias. E finalmente a arca volta de posse para o povo de Deus. Tomando posse da arca, o povo teve essa vitória extraordinária contra os filisteus. O povo voltou a ter paz. Foi uma vitória reconhecida por Deus. Por isso é que o povo disse Ebenezer junto com Samuel, porque foi uma vitória que Deus deu para o Senhor. As pedras na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo, têm um valor simbólico extraordinário. Assim que Josué atravessa o Jordão com o povo, o Jordão se abre e eles atravessam o Jordão, como no Mar Vermelho, pés enxutos. Ele pediu para que o povo ajuntasse 12 pedras e construir um monumento. Aí perguntaram para Josué, por que nós vamos fazer esse movimento com 12 pedras? Para que no futuro, quando os nossos filhos, netos, perguntarem que pedras são essas, vocês vão poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi um milagre. Nós passamos pelo Jordão. Pedras têm um valor simbólico. Assim que Noé saiu da arca, qual foi a primeira atitude de Noé? Ele fez um altar de pedra. Ele olha para cima e celebra aquele arco-íris que estava no céu. Foi o reconhecimento da salvação de toda a sua casa, a sua família dentro da arca. Foi o primeiro adorador pós-dilúvio. Ele levantou um altar de pedras para adorar o Senhor. E nós podemos lembrar de Jacó, depois que teve aquela revelação extraordinária de Deus lá em Padã, né? Ele pegou a pedra que serviu de travesseiro e levantou um altar, e ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. O Senhor estava aqui nesse lugar, e eu não sabia. Eu posso olhar daqui para o semblante dos irmãos e perceber como Deus está presente na vida de vocês. Vocês não estão nem um pouco preocupados com o que está acontecendo lá fora, porque o Espírito de Deus está aqui.